meus queridos e amados irmãos. Bendito Deus, meu Pai, que criou os céus e a terra, mais uma vez encontramos na Tua presença, Pai, para Te louvar e Te engrandecer, para dizer, Senhor, que Tu és bom, que Tu és maravilhoso e que Teus planos, Senhor, nunca são frustrados. Fica conosco, Deus, derrama a Tua graça sobre a nossa vida, fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz de nosso Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 14/10/2020, que Deus continue derramando da sua bênção sobre as nossas vidas. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação de Banguê 1, os irmãos que estão nos assistindo neste momento, através das ondas deste rádio, também pelo Face, também aí que vai ser logo depois enviado pelo YouTube. Daniel, capítulo de número 10. Diz assim um texto no verso de número 1. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, o rio Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e veio um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Glória a Jesus. Meus queridos, estamos caminhando para os momentos finais do capítulo do livro do profeta Daniel. O capítulo de número 10 é um dos capítulos mais comentados, onde se tiram daqui várias doutrinas importantes, as guerras, as batalhas espirituais. Também é um capítulo onde muitos pregam a respeito das 3 semanas em que Daniel permanece orando. O capítulo se inicia Daniel dizendo que já está no 3º ano do Ciro, rei da Pérsia. E neste período foi-lhe revelada uma palavra. E essa palavra, ela está relacionada a uma guerra prolongada. Nesta palavra, Daniel, ele entende essa palavra, tem entendimento desta visão. Daniel aqui não tem nenhuma dúvida acerca da palavra que viera. Uma luta, uma guerra prolongada. Para que os irmãos possam entender um pouco, aqui neste período do capítulo de número 10, havia já havido o primeiro decreto, aonde Ciro, rei da Pérsia, havia liberado o povo de Deus a voltarem para Jerusalém. Neste período, o povo de Deus já estava liberto do seu cativeiro, que por sua vez havia passado 70 anos por ordem do próprio Deus. Neste momento, Daniel entende esta batalha. Daniel, para que também possa entender, tinha mais de 90 anos de idade no capítulo de número 10. Daniel, ele não retorna com seus companheiros a Jerusalém, mas ele permanece ali sobre a tutela do grande rei Ciro. E ele tem esta visão desta guerra prolongada. Quando alguns olham para o capítulo de número 10, o verso de número 1, acerca desta guerra, talvez Daniel esteja em essa revelação, esteja ele falando das guerras humanas, as guerras que o rei Ciro iria enfrentar mais adiante, que seria
a Grécia invadiria e destruiria os medos e os persas, talvez Daniel também estivesse falando acerca das batalhas espirituais, porque logo mais no capítulo de número 11, algumas batalhas vão ser registradas por Daniel, mas vamos deixar para o capítulo de número 11. Daniel, ele entende essa visão dessa guerra, desse momento que é prolongado. Naqueles dias da visão, Daniel, como diz o verso de número 2, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, 21 dias. Daniel permanece triste. E no texto do verso de número 3, ele diz que manjar desejável, comida boa que ele gostava, ele não comeu. Nem carne e nem vinho entraram na minha boca, assim diz o profeta Daniel. Não me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E este é o período em que Daniel esteve orando. É interessante observar que Daniel, como sendo um bom judeu, como sendo alguém que tinha intimidade com Deus, haja vista que o livro do profeta Daniel sempre retrata Daniel orando. E as suas orações são motivos das várias vitórias que Daniel conquistou. E Daniel, sabendo que orar e jejuar e se reter de alguns tipos de alimento, Daniel conseguiria fácil mover a mão de Deus. Daniel saberia, porque todas as vezes que Daniel ora dentro do seu livro, o Senhor responde a Daniel. Quando Daniel ora em relação ao sonho de Nabucodonosor, o Senhor dá a interpretação a Daniel. Quando Daniel ora, quando é dito sobre que não poderiam cultuar ou fazer qualquer tipo de oração a outros deuses, Daniel está orando e Deus livra Daniel da cova dos leões. Mais adiante nós vemos Daniel orando, aqui no capítulo 10, Daniel mais uma vez se encontra orando. E todas essas vezes que Daniel está orando, Deus sempre age a favor do seu profeta, deste homem chamado Daniel. Daniel sabia que se ele não comesse, ou se ele jejuasse, se ele orasse, se ele se abstesse de algum tipo de alimento, com certeza Deus, mais uma vez, ouviria a oração de Daniel. Mas quando olhamos para o capítulo de número 10, o verso de número 3, Daniel já havia orado 3 semanas, 21 dias, e nada de Deus enviar respostas a Daniel. Parece que podemos até entender que Daniel se entristece um pouco, porque 21 dias ele permanece orando e nada de resposta. Observando isso, meus queridos e amados irmãos, Daniel tinha certeza que cada vez que ele orasse, Deus respondia. Mas não bastante somente Daniel sabia desse segredo, como também o inimigo das nossas almas conhecia através do profeta Daniel e dos seus feitos, e da ação de Deus para livrar Daniel, lhe ajudar, intervir a favor da vida deste profeta. Nós vemos que também o inimigo das nossas almas, a entender este projeto de Deus sobre a vida deste homem, o diabo, ao observar que Daniel entrava em oração, essa é uma conjectura minha dentro do texto do capítulo de número 10, observar que Daniel ele estava entrando em processo de oração por uma visão. Talvez neste momento, o próprio inimigo das nossas almas, ele envia um dos seus anjos caídos e começa a pelejar contra a oração do profeta Daniel. Não da oração em si, mas da resposta que viria a Daniel. Daniel ele passa 3 semanas orando, sem se alimentar direito,
sem tomar banho, sem, podemos dizer, sem colocar um perfume, um unguento sobre ele, mas 3 semanas de oração. 3 semanas de oração, naquele período em que Daniel se reservara para orar e Deus não respondera. Daniel estava acostumado em somente um dia de oração e Deus trazer a resposta. Aqui Deus já faz 21 dias e nada de resposta para Daniel. É então um dia em que este homem se levanta e vai diante do grande rio Tigre e ele começa a caminhar, possivelmente com guardas ou amigos à sua volta. É quando ele levanta os olhos e ele tem uma visão. E esta visão, ele vê um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro finíssimo, com cinto de ouro. Daniel tem esta visão clara. Ele disse que o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés, como cor de bronze. Essa é a visão que Daniel está tendo deste ser. Aqui, alguns entendem que é o próprio Senhor Jesus que aparece, mas mais adiante nós observamos que este não pode aparentemente ser o Filho de Deus, porque o príncipe da Pérsia, um anjo, um príncipe que age naquela região, impediu a ação deste anjo. E claro, se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, nesta ocasião, este anjo, este demônio caído, por mais forte que seja, ele nunca poderia impedir a ação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel tem esta visão deste ser que aparece. Aquela visão parece de antemão aparecer tanto para Daniel quanto para todos que ali estão, porque Daniel chega a citar aqui no capítulo de número 10, que os que estavam com ele partiram, fugiram com medo daquela visão. E Daniel permanece sozinho a olhar, e ele passa a ter entendimento desta visão. Mas a Bíblia diz que a revelação daquela visão é tão extraordinária. E é quando aquele ser estava falando com Daniel, Daniel começa a sentir as suas forças indo embora, e ele cai no chão. Ele cai de rosto no chão, e este ser aparece para Daniel, ou se aproxima de Daniel, e toca em Daniel, e faz com que as suas forças, que os seus joelhos, como diz no verso de número 10, e se levantem, e Daniel fique sobre as suas mãos. O nos dar a entender que Daniel cai de frente em terra, e ele consegue se levantar ficando de joelhos e com as palmas da mão no chão. É isso que Daniel está vendo. Para ressaltar uma coisa aqui, diante da visão que Daniel está vendo, seus companheiros que ali estavam, não sabe-se quem são estes companheiros. Diante da visão eles fogem, porque a visão era para Daniel. Mas também podemos entender que nem toda a visão, queridos, a visão não é para todas as pessoas. Aqueles que não ficaram aquela visão, aquele ser que aparece para Daniel. Daniel se sente tão pesado com as palavras, com aquele ser que se aproximara dele, que ele veio a cair por terra. Caindo por terra, a Bíblia diz no verso 10 que aquele ser, o anjo do Senhor, ele tocou em Daniel e lhe tornou a ele a ter forças. E quando ele tem forças, aquele anjo diz para Daniel que ele é muito amado, muito desejado. Não é a primeira vez que um ser fala a Daniel que ele é muito desejado. É por isso que disse no começo dessa reflexão que quando Daniel passa 21 dias em oração, parece que ele está ali um pouco descontente pelos 21 dias, porque o costume de Daniel era orar e logo Deus responder pela sua fidelidade. Mas é que o anjo anima Daniel, colocando ele de pé mais uma vez e dizendo que ele é muito amado, muito desejado. É alguém
que é alguém que era muito amado por Deus. Eu falei isso na outra vez. Mais adiante, no próprio capítulo de número 10, Daniel, mais uma vez, ele é tocado. Por várias vezes, Daniel cai no capítulo de número 10, enquanto as palavras estão sendo reveladas a Daniel. Daniel, ele cai por terra, ele enfraquece. Quando as palavras estão sendo lançadas e Daniel está escutando, o teor dessas palavras são tão poderosas que Daniel começa a enfraquecer. E no verso de número 16, diz que o ser tocou a Daniel. No verso de número 18, mais uma vez Daniel é tocado, mostrando assim o poder desta revelação, das palavras que ali apareceram, ou apenas aquele ser grandioso que aparece para Daniel. Aquele anjo, ao dizer a Daniel que ele era muito desejado, que ele era alguém querido demais nos céus, que ele era alguém que todos queriam conhecer. É uma conjectura minha, que no céu, se Deus olhasse para os anjos e dissesse: quem quer ir levar a mensagem a Daniel? Com certeza a maioria dos anjos queriam trazer essa mensagem a Daniel, pelo amor que Deus tinha, pela fé que esse homem tinha em Deus, pelo zum no céu, de quem era este Daniel. Assim também, meus queridos e amados irmãos, quando nós se colocamos numa posição de servos fiéis a Deus, nós somos conhecidos no céu, conhecidos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza este anjo vem. Este anjo traz uma boa notícia a Daniel, mas quando este anjo ele vem a trazer esta boa notícia, ele mesmo detalha para Daniel que no primeiro dia que Daniel estava orando, o Senhor enviou a resposta a Daniel. Quando este anjo revela isso para Daniel, está fortalecendo o coração de Daniel, porque ele diz que Daniel é muito amado. E se ele era muito amado, se ele é muito amado, no capítulo de número 10, logo Deus iria responder à oração de Daniel. Mas Deus respondera. A questão é porque o anjo do rei da Pérsia, príncipe do rei da Pérsia, ele interviu este anjo, impedindo a resposta chegar a Daniel. Mas a resposta de Daniel veio no primeiro dia em que esse Daniel se pôs a orar. Houve uma intervenção aqui da parte do mal para impedir essa resposta a Daniel. Daniel era muito amado. Deus ouviu a oração de Daniel e no mesmo dia que Deus ouvira, Deus envia a resposta a Daniel, aleluia. Quando o anjo conta isso para Daniel, Deus está dizendo para Daniel: Daniel, tu continua meu servo fiel, tu continua muito amado, muito desejado, tu continua alguém em que eu me alegro, em que eu quero responder às tuas orações. Quando Deus revela isso através do anjo para Daniel, ou quando o anjo revela a Daniel, ele está dizendo que Daniel é tão querido, que Deus respondeu a oração de Daniel imediatamente. Eu abro aqui uma parêntese em breve para a gente detalhar um pouco. Meus queridos e amados irmãos, às vezes nós oramos a Deus, e às vezes a resposta de Deus ela vem imediatamente, num piscar de olhos, num instantâneo. A gente ora pela madrugada e amanhã a resposta de Deus já vem. Nós sabemos que Deus sempre ouve as nossas orações. Quando nós se disponibilizamos com fé, com o coração aquebrantado, Deus ouve a nossa oração. Mas também, como nós sabemos, o inimigo de nossas almas também ele conhece que Deus ele nos ama, pelo fato dele enviar a resposta instantaneamente. Quando nós oramos a Deus, a ação do mal, ela se levanta também, impedindo a resposta de chegar a cada um de nós. Daniel, ele ora por 21 dias.
ele é alguém amado, ele está jejuando. Essas são as armas fundamentais para alguém que gosta de orar. Daniel aqui sabia que se ele não comesse manjar desejável, que se ele não comesse carne, nem bebesse vinho, e que se ele não se ungisse com unguento, aquele período de oração, período de jejum, com certeza a resposta viria. Daniel fez tudo certinho, mas a resposta não veio imediatamente. Essa passagem está registrada para que Deus esteja nos ensinando que por mais que a gente ore incessantemente, incansavelmente, jejuando, se consagrando, e a resposta não vem, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não ouviu a tua resposta, é porque algo no âmbito espiritual aconteceu. Mas Daniel permaneceu orando. Daniel continua orando até o cabo de 21 dias. É neste período de 21 dias, ou quando se conclui os 21 dias, é que Daniel tem esta visão da resposta do anjo sobre a sua vida. O anjo diz, meus queridos e amados irmãos, que no mesmo dia Deus ouviu. Assim também acontece conosco. No mesmo dia, Deus ouve as nossas orações, mas a ação do mal parece impedir a resposta sobre a nossa vida. Mas, irmão Aziel, você parece que está dizendo que o diabo e a sua força é maior do que a força de Deus. Não, eu estou dizendo que Deus usa os seus anjos, assim também como o diabo tem os seus anjos bem organizados, repartidamente, assim como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo de número 6, em potestades e principados, em que hades, queridos, de forma trabalhada para impedir o levante da oração do crente, para impedir o avanço da igreja, para impedir a resposta de Deus aos seus servos aqui na terra. Quando nós olhamos para isso, nós vemos essa batalha que acontece nas regiões, as batalhas espirituais, que nós, na maioria das vezes, não compreendemos. Mas é interessante observar uma coisa aqui no capítulo 10 de Daniel, que toda oração ela é respondida por Deus. Pode ter intervenção do diabo, pode ter levante do inimigo, pode, mas Deus sempre entrega a resposta aos seus filhos, meus queridos e amados irmãos. Se você é alguém que ora, se você é alguém que jejuma, se você é alguém que está pedindo a resposta a Deus, não te preocupa. Eu venho nesta tarde com esta palavra da parte de Deus para a tua vida. A resposta das tuas orações já estão chegando, meu querido e amado irmão. Continua orando, continua jejuando, que a resposta já está chegando. Quando nós vemos mais adiante o anjo detalhando, ele diz que foi preciso chamar um ser mais forte. E aqui aparece Miguel na história, em que este arcanjo, como é conhecido, um dos primeiros príncipes, que ele veio ajudar este anjo, porque o rei ou príncipe da Pérsia, e quando falo príncipe aqui, é um demônio que controla aquela região da Pérsia. Miguel, como a maioria entende, é o guardião, o arcanjo que guarda o povo de Deus, o arcanjo Miguel. E nesta ocasião, este ser vem e este ser batalha para dar resposta a Daniel, para libertar aquele anjo que é enviado com uma resposta àquele homem que está orando. Observe, queridos, o quanto poder tem a sua oração. A sua oração, ela move o sobrenatural. A nossa oração, a tua oração, ela traz, podemos dizer, batalhas no âmbito espiritual, porque a tua oração sobe, elevada, podemos dizer, pelo anjo, chega até o trono da graça de Deus, e quando a resposta vem, ela causa batalha na ida, na vinda, ela causa batalha no momento
momento em que nós estamos se disponibilizando a orar. Esses dias Deus me levantou com um propósito de oração, um propósito que Ele trouxe ao meu coração, e eu orei a Deus, pedimos à igreja para que a gente viesse orar, e eu nunca revelei esse propósito, mas dias depois, algo vier a acontecer, então Deus nos revela isso. Mas quando a gente começa a orar, começa a se pôr em oração, o diabo ele conhece quando o crente ora, ele trabalha para o crente não orar, ele intervém antes do crente começar a fazer a sua oração. Você talvez não entenda as batalhas que você tem, meus queridos e amados irmãos, quando você quer orar, quando você quer buscar a Deus, quando você sai do culto dizendo que vai orar, quando tem uma profecia, quando Deus te revela algo, você diz: eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E quando você se põe a orar, as batalhas são grandes, porque o diabo ele intervém antes de você verbalizar a sua oração, antes que a sua oração seja feita espiritualmente, porque ele sabe que a nossa oração ela é poderosa. Se a nossa oração é poderosa, meus queridos e amados irmãos, que move o sobrenatural, e que o próprio reino das trevas, ele tem medo da oração de um servo fiel. Imagine as outras pessoas, imagine o mundo inteiro, se a ação do mal, as trevas, tem medo de um crente que ora, tem medo da sua oração, mas tem medo por quê? Porque se essa oração chega no coração, chega no ouvido de Deus, Deus envia a resposta, e quando Deus envia a resposta, aí está acabado, porque não existe inferno, não existe potestade, não existe porta fechada, não existe sepultura, não existe doença, não existe levante, não existe seta do diabo, não existe nada, meus queridos, que possa atrapalhar, que possa impedir, quando a mão de Deus estar estendida. Se serve uma palavra de consolo da parte de Deus para a tua vida, deixa eu te dizer, tu és muito amado do Senhor. Deus, Ele te ama, meu querido e amado irmão, e nessa tarde, Deus não está falando através da boca de um ser angelical, mas está falando na boca deste velho homem que está diante de você, dizendo que a tua resposta está chegando. E eu quero orar pela tua vida nesta E eu estou aqui para orar por você, para que essa porta fechada se abra, para que esta enfermidade vá embora da sua vida, porque o diabo tem medo do crente quando se dispõe a orar e a buscar a Deus. Aleluia. Ore junto comigo nesta tarde, em nome de Jesus. Deus, a tua mensagem, Pai, foi pregada. Conheço eu, Senhor, quando tu fala comigo. Conheço eu, Senhor, quando tu estás a fazer alguma coisa, Pai. E os teus servos que já oraram, os teus servos que já pediram, Deus, toca neles, ó Pai, naquilo que eles te pediram, Deus. Se é uma porta de emprego que está fechada, que o diabo está travando, Senhor, todas as oportunidades, os teus servos e as tuas servas só recebem não. Eterno, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda ação do mal, toda cadeia, toda prisão que está impedindo, Senhor, estas portas se abrirem, que possam cair por terra toda ação do mal, Deus. Todos aqueles que têm te pedido uma cura, Senhor, Deus, aqueles que têm perdido a noite de sono por causa das dores, Senhor, por causa das perturbações, Pai, toca neles nesta tarde. Aranda gante que osori ande pasuimine me anda canalabas.
Tira, Deus, toda enfermidade. Ah, Senhor, esta enfermidade que está nos ossos, esta enfermidade que está na carne, esta enfermidade que está no sangue, este caroço maligno, Deus, esta infecção, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a resposta chega para ti nesta tarde. Toda enfermidade bate retirada em nome de Jesus, Pai. Nos dar um resto de dia abençoado debaixo da tua graça e da tua proteção. Fica conosco no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.